Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Elton Guiar e eu estou passando aqui antes de começar o vídeo para contextualizar para vocês o que vocês vão assistir no vídeo que está para começar. Esse vídeo se trata de trechos de uma live que fizemos com professores do ensino municipal aqui da cidade de Ribeirão Preto. E nessa live a gente mostrava para os professores como funciona o projeto Game Class. Projeto esse que foi criado por mim e por minha companheira Gabriela, doutora em entomologia. E esse projeto Gaming Class se trata de uma ideia que nós tivemos para realizar aulas do currículo escolar dos nossos alunos dentro do universo de um jogo digital. Então, resumidamente, a gente pega um jogo que a gente acredita que vai despertar a atenção dos alunos e trabalha o tema da aula através de uma gameplay em uma live na Twitch, onde os alunos participam com a gente pelo chat, interagem, tiram dúvidas e propõem sugestões para o desenvolvimento da aula. Nesse caso aqui, como a gente estava com professores como nossos espectadores e não alunos, funcionou mais como uma troca de ideias sobre possibilidades que dê para a gente realizar de aulas dentro desse projeto Gaming Class. E aqui especificamente usamos do jogo Ancestors para trabalhar o tema de evolução da espécie humana, numa aula que seria para alunos do nono ano e ensino médio. Então esse vídeo funcionou como uma simulação para a gente conseguir demonstrar para os professores que estavam no chat como que a gente pode trabalhar um jogo em sala de aula e como que outros professores podem utilizar desse formato de Gaming Class que a gente desenvolveu para trabalhar aulas com seus alunos dentro de um universo digital também, ou até mesmo para fazerem uso desses vídeos das Gaming Class em sala de aula. Então, esperamos que vocês gostem. Deixem nos comentários o que vocês acham dessa ideia do Gaming Class. Se vocês gostariam de ver outros jogos, se vocês têm ideia de algum tema de aula que poderia ser trabalhado dentro de um jogo digital. Então, deixem qualquer dúvida, sugestão ou crítica nos comentários. Esperamos que vocês gostem e tenham um bom vídeo. Então, basicamente, a ideia nossa aqui é fazer uma aula de evolução da espécie humana para no ano ensino médio. E para isso a gente vai utilizar esse jogo que chama Ancestors. Bom, é um jogo muito legal, muito bonito também, tem uns gráficos muito realista. E o jogo simula muito bem assim o que seria a nossa espécie, né, tentando sobreviver há 10 milhões de anos atrás. Mas estou falando, pessoal, esse tema da evolução, ele começa a ser visto com um pouquinho mais de profundidade no nono ano, né, do ensino fundamental. Então, essa aula ela seria ideal ou para o nono ano do ensino fundamental ou para o ensino médio, qualquer sala do ensino médio. Apesar de ser possível tratar também com crianças mais novas, mas aí teria que dar uma adaptada. Bom, então para isso, ó, a gente vai criar uma nova linhagem. Nova linhagem. Vamos ser a linhagem dos arteiros então agora. Aqui é para eu selecionar o nível de dicas que eu vou ter, né, na interface. Eu vou deixar, como eu já joguei o jogo algumas vezes, vou deixar nesse imersivo aqui para ter menos informação na tela e a gente ter que descobrir as coisas de forma mais intuitiva. Voz da Cachoeira Oculta, acho que é isso. Nas próximas horas você vai reviver os desafios do alvorecer da humanidade. Embarque na odisseia interminável da progressão da humanidade no nosso planeta. Use seu corpo, sentidos, mente e voz como guias nessas suas jornadas. Ganhe força com mais indivíduos e evolua a espécie. Sobreviva aos elementos, ensine sua família, construa um lar. Boa sorte, nós não pretendemos ajudar muito. Obrigado pela ajuda. E lembre-se, a evolução não é um caminho único, cabe a você encontrar o seu. Posso eu já fazendo um comentário enquanto tá. Então, África, 10 milhões de anos atrás, esse é o palco da nossa história.
Ancestors Odisseia da Humanidade. Bom, esse é o clipezinho para introduzir a gente nesse universo. Acho que não acabou ainda não. Ah, pronto. Então agora é por nossa conta. Eu gostaria de fazer um comentário antes da gente começar a jogar sobre o jogo mesmo em si, né? Um dos maiores desafios do professor de ciências é o ensino de evolução. Pode parecer um tema simples, né? Mas é um tema bem complexo de se passar, né? Para as crianças, para os adolescentes. E eu gostei, eu fiquei muito impressionada com esse jogo. Gostei muito porque ele é muito fiel. Muitas vezes esse tema da evolução ele é tratado até nos livros didáticos que a gente tem como apoio e tudo mais, de uma forma equivocada, muitas vezes na tentativa de facilitar o entendimento sobre esse tema. São os textos que a gente tem nos livros e tudo mais, vem com colocações erradas ali, né? E esse jogo me agradou muito porque ele é muito fiel aos conceitos evolutivos. Então, ele é muito bom mesmo para auxiliar no ensino de ciências de evolução. Bom, então aqui a gente já começou. Vocês podem ver que pelo clipezinho ali inicial, né? A gente estava acompanhado da nossa mãe, eu imagino, que foi morta, e a gente sobrou aqui sozinho no meio da floresta com um filhote. E a tela fica cinza dessa maneira aqui, porque ele tá com muito medo por ele estar em uma região desconhecida. Então o que a gente precisa fazer aqui é encontrar o resto do nosso clã. Meu macaco ficou preso, morri. Quase morri. Bom, a gente precisa encontrar o resto do nosso clã. Acho que por aqui que ele vai estar. A gente tem que tomar cuidado em cada passo que a gente dá aqui, porque o perigo tá em todo lugar. Vocês viram, tem crocodilo, tem tudo que é tipo de bicho. Esse conceito do medo aí que o jogo apresenta, eu já acho ele bem interessante, né? Essa questão aí do mundo do macaquinho filhote aí que a gente tá, que é o nosso personagem, né? O mundo dele fica muito mais complicado nesse início de jogo, porque ele não tem conhecimento, né? Conforme ele for jogando aqui, vocês vão ver. Conforme ele vai adquirindo conhecimento, essa sensação do medo que aparece aí na tela vai diminuindo. Então, essa parte eu já acho bem legal também. Acho que eu preciso subir nessa árvore gigante aqui. Cara, eu tô meio... Eu tô ficando agoniado aqui agora com essa tela cinza. Morri. Isso, encontramos, ó. Agora a imagem já voltou ao normal, a tela tá verdinha. Inclusive, se a gente estivesse numa aula aqui com as crianças, né, essa questão do medo que eu falei para vocês, já poderia dar uma introduzida aqui na parte do conteúdo mesmo de ciências com eles, porque o medo é um sentimento humano chave para a evolução da nossa espécie, né? O medo faz com que a gente se proteja, é importante ter medo, né? Apesar da nossa sociedade demoniza o medo e tudo mais, mas ele é um sentimento muito importante para a nossa espécie. A gente só chegou onde a gente chegou, né? Não só nós, mas como todas as outras espécies também, por conta do medo também. Ele faz, né? Ele ser mais cauteloso e tudo mais. Não se expor a riscos outros. Então o macaquinho voltou pro clã. Os adultos perceberam que a mãe morreu, né? E agora começa a nossa jornada de fato. E basicamente o nosso objetivo aqui, o primeiro objetivo é sobreviver, não só sobreviver, né? A gente precisa desenvolver os nossos sentidos, né? A gente precisa usar a inteligência para acumular energia neuronal, assim a gente
desenvolver nossas habilidades, né? Tanto habilidade motora quanto habilidade intelectual mesmo. Eu vou selecionar um macaco adulto aqui pra gente começar. Ó, enquanto isso, fizeram uma pergunta aqui, se mesmo quando tem laboratório de informática é limitado o hardware e o acesso a alguns softwares. É verdade, lá na minha escola, onde eu trabalho, a gente até tem a sala de informática, né? Mas além dos computadores que têm ali disponíveis não terem essa capacidade de rodar os jogos como esse, por exemplo, também a gente enfrenta as burocracias causadas por seres humanos que muitas vezes, né, a gente tem ali o material e tudo mais, mas fica impedido de usar. Então realmente acaba sendo muito difícil conseguir desenvolver isso dentro da escola, por isso que a gente faz dessa forma de live. Então, ó, basicamente, deixa eu mostrar as nossas possibilidades aqui e em que pé da evolução a gente se encontra. Como vocês podem ver, né, a gente começa 10 milhões de anos atrás, então a gente inicia numa forma bem primata ainda, andando aqui de 4. A gente ainda não é muito rápido. As nossas ações são muito limitadas ainda, porque principalmente as nossas habilidades motoras estão muito inicial ainda. Então, o que a gente precisa fazer inicialmente é usar a nossa inteligência para desenvolver os nossos sentidos. Por exemplo, ó, eu peguei essa pedra que estava aqui no chão, porém ela é um objeto desconhecido ainda para a nossa espécie, então o que a gente precisa fazer é usar a nossa inteligência para examinar essa pedra e assim ela passar a não ser mais uma coisa desconhecida para nós, né? Então assim a gente vai acumulando inteligência. Então ali, nova ferramenta descoberta, basalto. O primeiro uso da nossa inteligência, o primeiro neurônio em crescimento ali foi o dos sentidos. Bom, então, o que eu estou fazendo aqui é pegar o máximo de plantas e objetos que eu encontrar e examinar para a gente ir acumulando energia neuronal, que é o que a gente precisa para seguir no processo evolutivo. Então, eu estava comendo primeiro aquela plantinha ali que eu identifiquei como alimento, essas das folhinhas vermelhas. Agora eu encontrei essa outra plantinha que já é outra comida diferente. Feito de evolução, metabolismo adaptável. Assimilando nutrientes de um alimento novo aqui. Tem essa questão também, porque quando a gente consome o alimento pela primeira vez aqui, é normal que o macaco passe mal, né? Ele vai ter dificuldade para digerir o alimento novo ali, que o organismo ainda não conhece, porém, conforme a gente vai se alimentando daquilo, ele vai se adaptando, né? O metabolismo dele vai se adaptando e ele passa a não sentir o mal que ele sentia no início. Então, eu vou identificar mais alguns objetos aqui. Agora ele pegou essa planta aí que ele usa dá pra usar pra fazer cama. Pingo, nova ferramenta descoberta. Pingo. Só queria falar mais uma coisa, que é sobre isso ainda dos sentidos, né? De como que a gente acumula energia neuronal pra gente seguir na evolução. Quando a gente aperta E, a gente entra nesse modo aqui, que ele vai utilizando a visão para procurar coisas ali que ele ainda não identificou. Então esses quadrinhos brancos aqui, ó, são tudo de coisas que a gente ainda não identificou. Então eu posso focar no quadrinho para ele ver se ele sabe ou não o que é aquilo. Então essa planta pingo a gente já identificou, então ele vai saber o que é. Se eu mirar ali, por exemplo, ó, aquele de trás, é uma coisa que a gente não identificou ainda. Ele vai ficar com a interrogação por não saber do que se trata aquilo, né? Então, para eu tirar essa interrogação, eu vou ter que vir aqui, catar um galho e dar uma examinada para ele entender o que é isso. Nova ferramenta descoberta, galho morto. Então aqui, ó, é como se a gente estivesse no nosso cérebro aqui, a gente está vendo toda a nossa rede de neurônios. Como a gente está num nível muito primitivo, então nossa rede de neurônios está praticamente vazia, tá vendo? A gente tem só essa esfera branca no meio, que é onde a gente acumula energia neuronal. E esses pontinhos, tipo esse pontinho aqui, esse pontinho que está apagado, esse outro pontinho. Esses são neurônios que a gente pode desbloquear conforme a gente vai realizando a ação, conforme a gente vai usando a inteligência para descobrir coisas novas. Conforme ele vai adquirindo conhecimento, é igual o nosso cérebro mesmo, né? Conforme o nosso avatar ele vai adquirindo conhecimento, essa rede de neurônios vai aumentando.
Sim. Então, pessoal, esse jogo ele começa em 10 milhões de anos atrás, né? Pra gente se situar aí no tempo geológico e na história evolutiva da espécie humana, quando a gente está falando de 10 mil anos atrás, a gente está falando de um ancestral hipotético de todos aqueles outros nominhos que a gente conhece aí como os ancestrais da espécie humana, né? Então, aqui nesse período, a gente não está falando ainda nem de australopitecos, né? Os australopitecos, eles surgiram lá por volta de 3 milhões de anos atrás, 3,5, deixa eu conferir aqui. Isso, entre 3 milhões e 2 milhões de anos atrás, né? Os australopitecos são aí considerados os primeiros hominídeos. Então, esse bicho que a gente está mostrando aqui, ele é bem parecido com um macaco atual, né? E ele é o que a gente usa como o que a gente fala, né, de ancestral hipotético. A gente não tem como acessar quem é o verdadeiro, vamos dizer assim, ancestral da espécie humana, mas cientificamente é possível hipotetizar que esse ser vivo era algo muito, muito semelhante aos macacos que a gente conhece hoje. Né? Não sei se todo mundo aqui no chat está confortável com a noção de que todos nós somos primatas e que todos nós somos macacos. Bom, eu vou continuar identificando mais plantas, tentando descobrir alimentos, enfim, exercitando a inteligência para a gente acumular energia neuronal e queria pelo menos dar um salto de geração, pelo menos, para a gente fazer esse macaquinho pequeno virar... Ó, a gente não conhece nem água, vou ter que examinar até a água por enquanto. Ó, Saikek que perguntou quantas horas de gameplay em média para passar toda a proposta para os alunos. Ó, o que acontece geralmente é que a gente combina 1 hora com eles, só que sempre acaba se estendendo porque eles se animam e pedem pra gente continuar, se deixar a gente fica jogando 24 horas com eles, né? Geralmente dura entre 2 e 3 horas as que a gente tem feito. Eu vou tentar... Bom, eu preciso saber se a gente tá com um macaco macho. Vamos tentar encontrar alguém solteiro aqui pra gente formar um casal. Vou pegar esse fêmea fértil, vamos tentar encontrar um macho pra gente construir um casal, pra gente criar um casal solteiro. Ó, isso que eu tô tentando fazer aqui é estreitar a relação entre eles, né? Então eu vou catar uns carrapatinhos nele aqui pra gente aumentar o nosso nível de relacionamento com o objetivo de formar um casal pra depois a gente conseguir reproduzir. Já que o nosso objetivo é sobreviver, então é muito importante que a gente consiga reproduzir. E mais que isso também, né? Eu queria fazer um comentário sobre essa história do grooming. Isso que eles estão fazendo aqui, tecnicamente chamam de grooming, né? E realmente é o que na natureza faz com que os indivíduos se aproximem. É algo que o ser humano também faz, né? A gente não faz catando carrapato, mas a gente faz fazendo carinho, tirando espinhas, tirando cravo, tirando um pelinho quando cai aqui os cílios, cai no olho, né? Então é algo que a gente ainda conserva no nosso comportamento até hoje. E outros animais, além dos primatas, também têm essa mesma forma de aproximação aí, que é o grooming. E outra coisa que o Elton falou aqui, essa questão da reprodução, ela não é importante apenas para a sobrevivência, né? Mas como a gente está falando aqui do conteúdo de evolução, é essencial que aconteça a reprodução para que a gente possa observar os saltos evolutivos. Também não sei se é algo que, por vocês não serem da área, se é um conceito que vocês estão familiarizados, mas a evolução biológica ela não se dá no nível do indivíduo. Um indivíduo não evolui biologicamente. Ela se dá a nível de população com os saltos de geração, né? Então a evolução ela sempre vai aparecer na geração seguinte, na população e não no indivíduo. Aqui agora, então, a gente vai tentar acasalar pra gente conseguir reproduzir, criar um membrozinho novo aqui pro clã. E a partir daí a gente vai começar a realizar outras ações, né? Construir ferramentas e vamos tentar caçar algum animal também hoje ainda. Chamei o par, vamos tentar acasalar. Bom, essa parte é censurada, viu, gente? Aí Sei deu que vocês certo. estão querendo ver, mas não vai dar não. Então deu certo, né? Então a gente gerou uma gravidez e a gente já pode tentar dar um salto para dar à luz. Dá uma animaçãozinha bem legal também aqui na hora da reprodução. Outra coisa que a gente esqueceu de comentar
é que dá para fazer mais de uma aula, né? Dá para fazer uma sériezinha. A gente fez isso com o Ark, por exemplo, quando a gente foi ensinar a zoologia para o 7º ano. Como é um jogo muito complexo, que ele vai avançando, né? Dá para fazer, programar uma série de aulas aí, em vez de uma aula só, para conseguir passar todo o conteúdo também. Isso, então esse cabeçudinho aí, ó, nosso primeiro bebê. Primeiro bebê que a gente fez no clã. Então agora a gente vai usar, eu vou usar esse mesmo casal, já que a gente já criou um laço afetivo com esse casal aqui. Eu vou pegar esse casal pra gente dar uma explorada aqui na região onde a gente tá, na região da floresta em volta do assentamento. Vamos ver se a gente já consegue fazer as primeiras ferramentas pra gente caçar algum animal, encontrar outros alimentos também. Vamos ver, então agora a gente já tem um novo bebê, como é que ele chama? Bebê? Bom, o infeliz tá em cima da cama aqui, eu não vou conseguir pegar ele agora. Moça, vem cá, não foge. Volta! Olha só, foi daí em cima de outro aqui, ó. Eu vou mandar ele me seguir, então a gente vai andar o casal e o filhote por aí. Eu não sei se eu já consigo, como a gente tá numa forma bem primitiva ainda, talvez eu não consiga sequer passar o objeto de uma mão para outra ainda. A gente precisa desenvolver novas habilidades motoras para conseguir fazer isso. Eu não estou conseguindo fazer essa coisa que é uma paradinha muito básica. Porque para fazer a ferramenta eu vou precisar passar o objeto de uma mão para outra. Então aqui ó, a gente desbloqueou 2 novos neurônios. Os 2 primeiros passos da evolução nossa foi desbloquear esse neurônio de cinésica, habilidade de reunir todos os membros do clã adquirida e habilidade motor, habilidade de passar um item de uma mão para outra. Então isso aqui é muito importante porque só a partir de agora a gente consegue começar a fazer ferramenta. Bom, eu sei que aqui no canto tem uma pedra que é muito boa, que é aquele basalto, que foi a primeira pedra que a gente examinou. Vou lá ver se eu encontro ela. Porque ele precisa ir identificando os novos objetos para ir aparecendo as bolinhas ali do neurônio, aí depois, conforme você junta um pouco, você consegue fazer a ligação, não é isso? Isso. Tem uma progressão, assim, eu não consigo simplesmente ir desbloqueando um passo maior que a perna. Então, a primeira evolução motora que eu tive foi nem desbloquear aquele neurônio de atividade motora, e agora eu consigo pegar nenhum objeto em cada mão, passar um objeto de uma mão para outra, e isso vai ser fundamental para a gente fazer ferramenta. Por exemplo, essas 2 pedras de basalto, se eu bater uma pedra na outra... Aí, ó, não funcionou porque... Tá tentando a primeira vez, né? Estamos tentando, vai ser bem difícil, inclusive, eu acho, essa primeira vez. Mas não sei se vocês conseguem reparar, na hora que eu seguro a pedra para bater uma na outra, dá um clique na tela e nesse momento eu preciso clicar para ele causar o impacto certo de uma pedra na outra, para assim conseguir lascar a pedra, né? Que vai ser a primeira ferramenta que a gente vai fazer, vamos dizer assim. Porque a gente vai conseguir depois, com essa pedra lascada, fazer outras ferramentas. Vou tentar de novo. Ainda? Comentaram aqui também árvore de talentos. Acho que estava se referindo ali àquela tela do neurônio, será? Aí, ó. Tava com medo da gente não conseguir. Conseguimos, então. A gente fez a primeira... Bom, a primeira ferramenta feita de fato por nós, né? Até então a gente estava usando só a ferramenta da natureza ali mesmo. Vamos inspecionar isso que a gente acabou de fazer. Essa pedra pontuda aí. Nova ferramenta descoberta. Cortador de basalto. Agora... Bom, essa pedra aqui vale ouro. Vou até levar mais uma dela com a gente. Vamos voltar ali para a área segura. Pra gente fazer uma ferramenta melhorzinha pra gente conseguir sair daqui da base em segurança. Para isso a gente vai precisar de um galho. Tá, agora a gente vai fazer esse mesmo processo que a gente fez batendo uma pedra na outra, porém a gente vai passar a pedra no galho pra gente tentar fazer um galho afiado. Nova alteração descoberta, batendo. Cortadores de basalto podem alterar um galho seco. Então agora a gente pode trocar de mão. Vamos examinar esse galho que a gente acabou de fazer aqui. Esse galho que já serviria como uma alavanca, por exemplo.
graveto. Porém, dá pra gente afiar mais ainda esse galho pra fazer uma arma mesmo. Isso, ó, pronto. Agora sim estamos armados, hein? Vamos inspecionar esse galho que a gente acabou de fazer. Nova ferramenta descoberta, graveto afiado. Bom, agora então a gente tem uma arma. A gente tem uma pedra que será necessária para fazer novas armas. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar esse graveto pro meu parceiro aqui. Vou pegar mais um galho. Vou fazer um pra mim agora, como a gente vai sair de 2. Outro conceito que é bem importante nesse jogo também é esse conceito da cooperação, que é outra coisa que é chave para o sucesso evolutivo da espécie humana, né? É a cooperação. A espécie humana só chegou no nível de dominação mundial que a gente chegou ao longo da nossa evolução aí, porque a gente trabalha em grupo. O ser humano sozinho não faz nada, né? Então esse jogo também é bem fiel a esse conceito. Ó, a gente já amadureceu um neurônio, então a gente já pode desbloquear esse neurônio aqui também, de destreza. Manipulação de objeto. Quando conectado, faz com que transferir um objeto para outra mão ao se mover seja possível. Então agora, até então ali, para a gente conseguir passar um objeto de uma mão para outra, a gente tinha que parar, passar de uma mão para outra e continuar andando ou exercitando a ação que a gente estava fazendo. Aí nesse caso aqui agora, a gente consegue fazer essa ação de passar um objeto de uma mão para outra sem precisar parar, né? A gente consegue fazer isso andando, consegue fazer isso em movimento. Então o que eu preciso fazer é usar essa energia neuronal que a gente tem aqui acumulada para ligar esse ponto de habilidade motora nesse ponto de destreza. Então a gente vai conectando esses dois pontos, perfeito. Nova habilidade aprendida, manipulação de objeto. Então aos pouquinhos aqui a gente vai, né, melhorando o nosso intelecto e vai aprendendo novas atividades. Aqui ó, já desbloqueei outro neurônio. Manuseio, quando conectado, faz com que seja possível largar um objeto ao se mover. Então, agora eu posso jogar objetos enquanto eu estiver correndo, tá? Então já liberamos mais 2 neurônios aqui. Vamos agora, eu vou dar uma saidinha por aqui, vamos ver se a gente encontra algum animal pra gente entrar em combate também. Pra vocês verem como que funciona o sistema de caça aqui. Eu vou ir só com esses 2. Eu vou correr o risco de levar esse macaquinho nas minhas costas. Por quê? Porque pra gente fixar novos aprendizados, a gente precisa estar com um filhote junto. Tipo, se eu tivesse só com um adulto e eu sair ali de perto do resto do clã, esses conhecimentos não é passado pra frente, né? Não é passado para uma próxima geração. Então eu preciso estar com um filhote junto pra ele aprender também. Eu preciso estar sempre com um filhote pra ele estar aprendendo o que eu tô fazendo. Bom, então a gente já se alimentou. Esse macaco que tá andando comigo, ele tá bem debilitado, parece, hein? Mas, fazer o quê, né? Quem mandou? Eita. Bom, então aqui a gente pode andar livremente pela floresta. É um jogo de mundo aberto. Famoso sandbox que a gente chama nesse universo dos games. Assim, é quando a gente pode ir para qualquer lado do mapa. E como a gente está no comecinho do jogo ainda, então o perigo está à espreita, qualquer canto a gente pode encontrar o inimigo. O lugar mais seguro é a gente andar por cima, né? A gente andar por cima aqui é mais seguro do que a gente andar rasteiro. A gente vai encontrar muito mais inimigos no chão do que em cima das árvores aqui. Que é algo, inclusive, também que reflete a real história evolutiva, né? A nossa espécie começou como um primata muito parecido com o macaco atual, vivendo na floresta, e ao longo da evolução a gente foi migrando para lugares mais áridos, mais parecidos com desertos mesmo, e aí o hábito de vida também foi mudando ao longo do tempo, né? Mas no comecinho de tudo, lá 10 milhões de anos atrás, a gente vivia dessa forma. Tá, então aqui para caçar agora, eu vou fazer mais uma vez uso das nossas inteligências, né? Então posso entrar nesse modo. Eu posso dar uma identificada nos pontozinhos ali que estão em branco. Cada nova coisa dessa que eu identifico, a gente ganha um pouquinho de energia neuronal. E a gente vai acumulando essa energia, né? Pra gente desbloquear novos neurônios.
e novas atividades. E além de eu usar a inteligência aqui nesse modo de visão e ir examinando as coisas à distância... Cadê o meu outro macaco, hein? Tá por aí. Então, além de eu examinar a distância assim através da visão, eu posso usar também o olfato, né? Isso. Então aqui nesse modo, agora eu tô fazendo uso do olfato para identificar essas coisas à distância. Por exemplo, ali embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas tem como se fosse algumas nuvens de fumaça ali embaixo, branca, e tem uma amarela que é para onde eu tô mirando. Então eu consigo focar meu olfato nessas nuvenzinhas brancas que são fonte de cheiro, né? Fonte de odor. Então eu consigo focar meu olfato ali e tentar identificar o que é aquilo utilizando o olfato. Então isso também serve para a gente acumular energia neuronal para a gente continuar evoluindo nossos neurônios. Então ali eu identifiquei aquilo é aquelas plantinhas que eu estava comendo lá em cima. Aqui embaixo é aquela cavalinha, que é uma planta que fica no beiradinho do rio. E além de utilizar o olfato, a gente tem outra opção aqui que é mais importante pra gente quando a gente estiver caçando, que é a audição. Então, olha, vocês estão vendo esses vários círculos surgindo na tela, né? Esses são ele procurando fontes de som. E ali na frente, ó, bem no centro da tela, onde tem um círculo com as linhas mais forte, é onde ele identificou um som. A gente pode focar nossa audição naquele ponto pra gente identificar o que é. Vou dar uma focada lá. Ó, neurônio amadurecido, sentidos, né? Foi a primeira vez que eu usei a audição. Mas então, ele conseguiu focar, ele identificou que tem um som vindo dali, mas a gente não sabe o que é ainda. Bom, então se tem um som e aquele som tá mexendo, então, né, a gente pode deduzir que tem algum animal por ali. Vamos ver o que tá nos esperando. Lembrando que eu tenho que tomar todos os cuidados do mundo aqui, porque a gente tá muito no início. Tem um bicho vendo a gente ali, no canto inferior esquerdo tem aquele olho amarelo. Significa que tem algum animal vendo a gente. Bom, ele tá vendo a gente não tá vendo ele, isso é um grande problema. Cadê ele? Deve ser um felino, não? Então, pior que eu acho que por aqui vai ser javali, hein? Ali, ó. Tem um javali ali embaixo. O problema que eu não sei se é aquele lá que tá vendo a gente. Será que é ele? Acho que é, né? Vamos descer lá pra tentar brigar com ele? Vamos. Bom, deixa eu ir na surdina aqui. Ele tá por aqui, né? Vamos, meu parceiro. Ali. Tem que tomar cuidado também, que o javali ele não costuma andar sozinho, né? Ele sempre costuma andar de par. Pelo menos 2 costuma ter. Qualquer coisa é esse o plano. É, o plano é esse. Então... Ó, consegui acertar ele, mas eu acho que ele vai fugir ainda. Ele fugiu. Só que a gente tem o nosso outro companheiro que também tá armado. Eu vou trocar pra ele. Bom, não sei pra que lado que ele fugiu, nem tá aqui. Vamos com esse macaco agora. Vamos lá. Matou um porco selvagem gigante. Então a gente venceu o combate aqui com o javali. Então, a partir de agora que a gente matou esse javali, a gente identificou um novo ponto de alimento, né? Eu conseguiria, por exemplo, chamar todo o bando para vir degustar dessa carne fresca. Mas primeiro eu vou inspecionar esse alimento, porque a gente sequer identificou isso como alimento ainda, né? Outra coisa que eu acho legal desse jogo é que toda a evolução ela é pro grupo, né? Mesmo que você trocou ali de macaquinho, isso não vai influenciar de tipo, poder evoluir aquele ali. Aham. Ó, eu vou trocar de novo pra esse aqui, porque ele tá segurando aquela pedra afiada que a gente fez. Lembra que eu falei que essa pedra vale ouro aqui no começo? A gente pode usar essa pedra como faca para cortar essa carne. E acho que eu vou conseguir mostrar agora aquilo que eu tava falando, de que provavelmente o metabolismo dele, né, vai estranhar esse alimento novo aqui que a gente vai provar agora. Vamos examinar primeiro essa carne, identificar isso como algo comestível.
Então, carne de mamífero, né? Nova comida. A gente pode provar isso agora. Perceba a dificuldade que ele tem para comer isso daqui por enquanto. A gente vai comer isso fazendo um esforço tremendo, essa carne crua. Provavelmente ele vai passar mal, ó. Passou algo mal do estômago. Então a nossa tela vai ficar toda zoada porque... Bom, porque a gente tá passando mal, né? Então eu vou precisar beber água. Preciso passar esse mal-estar de alguma forma. O problema é o perigo, né, que nos espera aqui na beirada desse rio. Mas a gente vai ter que arriscar. Bom, então tomamos nossa aguinha, paramos de passar mal. Ah, outra coisa também que eu não falei foi sobre os princípios ativos das plantas que a gente consome. Então meio que cada planta vai ter uma consequência ali no nosso organismo. Por exemplo, essa planta aqui que chama cavalinha, que a gente pegou ali na beirada do rio, essa planta geralmente nasce em beirada de rio. Quando a gente se alimenta dessa planta, ela nos dá uma proteção ali contra quebra de ossos. Vamos comer mais um pouquinho e vamos voltar para casa. A gente já conseguimos vencer um combate ali. Bom, a questão é como que volta pra casa no meio dessa floresta aqui, né? Vou lembrar como que é. Ali. Eu consigo memorizar esse ponto ali que eu tenho identificado. Agora fica mais fácil de eu voltar pra casa. Mas eu tô memorizado, é só a gente seguir o pontinho ali que a gente vai estar de volta em casa. Vamos fazer um parkour em cima das árvores primeiro. Ah, outra coisa que é possível também é a gente encontrar outros macacos perdidos aqui pela floresta. Macacos que não fazem parte de nenhum clã. E a gente consegue recrutar, ajudar ele de alguma forma e assim, consequentemente, recrutar esse macaco para o nosso clã. Por enquanto é importante que a gente consiga aumentar o número de macacos, né, no nosso clã. Porque isso vai ser muito importante para sobrevivência. Dá um frizinho na barriga pulando em cima dessas árvores, menino. Ah, outra coisa que a gente esqueceu de comentar com relação à dinâmica de como desenvolver uma aula aqui mesmo também, é possível, e a gente já fez inclusive também, desenvolver atividades com próprios recursos da Twitch ou usando o Google Forms, a gente também já usou. Então é possível você deixar já algumas questões, né? Alguma coisa assim já previamente preparada e ali em determinados momentos da live você já vai soltando para os alunos responderem também. Sim. Bom, aqui a gente já tem novos pontos de neurônio que a gente consegue desbloquear. Vamos desbloquear essa habilidade de percepção. Então o alcance de detecção de sons e odores é levemente aumentado. Pra cá tem outro também. Resposta aguda ao estresse. Quando conectado, faz com que o tempo de reação de fugas e ataques seja aumentado. Me perguntaram, como é o processo de pesquisa para descobrir jogos que podem aproveitar para as aulas? Assim, na verdade, né, praticamente todo jogo que a gente joga dá para tirar alguma aula, algum conteúdo de outras matérias também. Por exemplo, a gente tem um colega que é professor de história, que mora aqui com a gente e tudo mais, e a gente também já fez um conteúdo de história. Eu acredito que todo jogo seja possível tirar algum conteúdo de aula de alguma matéria. Sim. Olha, a gente perdeu nossa pedra, hein? Bom, eu vou ver se a gente consegue dar um salto de geração aqui. Será que já é possível? Eu preciso só reforçar esses neurônios que a gente desbloqueou. Porque assim, as crianças ali da tribo vai carregar esses neurônios já desenvolvidos, né? A gente não vai precisar desenvolver novamente com eles. Eu vou dar um salto de geração aqui pra gente ver. Então, fazendo isso que eu vou fazer agora, dando esse salto de geração, aquele filhotinho que estava andando nas nossas costas, ele vai se tornar um macaco adulto. O macaco adulto vai se tornar um ancião e os macacos anciões vão morrer. Então a gente precisa estar sempre renovando assim o clã, reproduzindo e dando esses saltos de geração, né, até para as novas gerações fixarem os conhecimentos que a gente adquiriu. Enquanto eles eram crianças, a gente precisa ficar dando esses saltos de geração e renovando o clã. Então eu vou clicar aqui pra gente dar o salto de geração, vai dar aquele filmezinho que é bem bonitinho, eu acho bonitinho esses filmezinhos que dão aqui no meio do jogo.
Aqui nesse caso a gente vai passar de geração. Então esse filhotinho aí vai virar adulto. O adulto ancião e o ancião morre. Arces comentou: eu penso que dá para utilizar os jogos para comparar com a materialidade histórica e ver o que é fiel e o que não é com o mundo real. Alguns jogos com bastante contextualização histórica frequentemente cometem erros, alguns bem absurdos. Concordo plenamente. Até nos erros, nos jogos que tem esses erros aí, é possível a gente fazer essa abordagem Tem. justamente apontando o erro. Mas esse jogo aqui específico, como eu falei para vocês lá no começo, eu sou professora de ciências, eu tenho mestrado e doutorado na área de evolução e até agora eu não encontrei nenhum erro nesse jogo. Aqui então a gente deu um salto evolutivo. Vocês lembram que a gente estava com um macaco adulto, né? Agora que vocês podem ver que ele está ancião. Então no próximo salto evolutivo, aliás, salto de geração que a gente fizer, esse ancião aqui vai morrer. E por aqui vão estar um macaco adulto. Esses dois aqui são adultos, que eram aqueles dois filhotinhos que estavam andando montado ali nas costas. Tem alguma coisa aqui que eu não fiz ainda, né? Deixa eu tentar fazer isso agora. Que é outro tipo de caça. Vou fazer aquela mesma estaca afiada que a gente fez, só que agora, como a gente não tem a pedra pontiaguda, vai demorar bem mais. Bom, deixa eu usar essa estaca que a gente acabou de fazer para ir em algum pontinho aqui, deixa eu ver. Aqui, nesse caso, eu vou mostrar outra forma de caça também, né? Além daquele de a gente sair caçando animal, dá pra gente pescar usando essa estaca aqui também. Vamos tentar pescar alguma coisa aqui? Ó, pegamos alguma coisinha aqui. Um camarão, uma lagosta, sei lá o que é isso. Tem que fazer alguma coisa aqui. Preciso retirar o objeto primeiro da ponta e agora sim inspecionar. Bonitinho. Eu não tinha visto esse bichinho ainda. Nova comida descoberta. Lagostinho. Outra coisa legal, pela visão da biologia assim, que esse jogo traz, ele traz o nome científico de tudo que eles descobrem aí. Sim, né? Então é uma coisa que dá pra gente abordar também, esse caráter colecionador e classificador do ser humano, que é algo intrínseco da nossa espécie desde lá dos primórdios. Olha lá, ó. Lá em cima, já avistei que tem um macaco ali em cima. Que eu vou só recrutar esse macaco aqui para nosso clã. Já vou até pegar uma comida que pode ser que ele queira comida. Então já vou levar comigo uma comida. Pegou a planta. Agora a gente pode voltar ali naquele macaco e... Vamos ver se é comida que ele estava querendo, né? Nessa árvore, né? Ai. Foi. Bom, vamos identificar o que ele está querendo primeiro. E aí, meu jovem, o que você tem? Recrutamento. Você pode convencer forasteiros a se juntar ao seu clã atendendo às necessidades dele. Acho que ele tá machucado com ela. Ele tá machucado. Dar. Vamos seguir dele. Aí, ó. Muito bom. Ele tava machucado e como aquela planta que a gente ofereceu pra ele tem propriedades curativas, né? Então ele aceitou o que a gente ofereceu pra ele. E eu acho que ele já vai vir com a gente, eu acho, hein? Vamos ver se ele vai seguir a gente. Acho que vai, ó. Tá descendo, vai vir com a gente. Vamos trazer ele aqui. Ele tá todo arrebentado, coitado. Bom, deixa eu apresentar ele pro bando aqui. Apresentar o macaquinho novo pro bando. E agora... Tá, então... Esse basicamente é um resumo do jogo. A gente acredita que dá pra trabalhar muita coisa sobre a evolução aqui dentro, né? E aí, o que vocês acharam do joguinho?